Boa tarde, turma 402, tudo bem? Saudades, galerinha! Essa semana, na nossa aula de geografia, nós vamos começar falando da primeira região, que é a região norte. A partir de agora, nós vamos falar sobre todas as regiões, tá? Vamos estudar relevo, hidrografia, transporte, atividades econômicas, clima e vegetação de cada região. A primeira é a região norte. Esse mapa aí está no livro de vocês, lá na página de número 386. Então já vai lá, pega o livro que a gente vai fazer a leitura. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, vocês deixam lá na plataforma que eu respondo, tá bom? Bom, a região norte, ela tem a maior extensão territorial, né? Ela ocupa a maior parte de terras do Brasil. Porém, ela só tem 7 estados. Então nós vemos aí os estados da região norte são esses que estão em verde: Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Todos esses fazem parte da região norte, tá bom? E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa região. E vamos começar pelo relevo. Bom, o relevo da região norte encontra-se uma das mais vastas planícies, que é a planície amazônica. Ao norte da região fica o Planalto das Guianas, né, lá em cima, onde está o ponto mais elevado do Brasil, o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. Preste atenção nessa parte aí, tá? O pico mais elevado do Brasil é o Pico das Neblinas. E olha quanto que ele tem de altitude. A hidrografia da região norte, ela é a que apresenta o maior número de rios do nosso país. E destaca-se, claro, o Rio Amazonas, né? O maior do mundo em volume de água. Se encontra na região norte. O Rio Amazonas ele tem vários afluentes. Os principais da margem esquerda são o Japurá, o Negro, o Jari e o Trombetas. Na margem direita, podemos destacar os rios Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapachós e Xingu. Nós estudamos, quando nós falamos sobre as bacias hidrográficas, nós estudamos a bacia do Amazonas e falamos sobre esses rios aí, tá? Se alguém quiser retornar lá ao conteúdo anterior para dar uma olhadinha nisso. Na foz do rio Amazonas encontra-se a ilha de Marajó. Os rios são muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias em toda a região. Então, lá no Amazonas, o transporte quase que, vamos dizer assim, da questão dos ribeirinhos, né, dos povos que moram mais adentro do Amazonas, o transporte deles é feito hidrograficamente, pelos rios. O clima na região norte é o clima equatorial, quente e úmido. O calor das chuvas são... Não estou conseguindo ver aqui, porque a minha foto tá em cima e eu tô sem o livro. Tá preso lá no quarto do Henri, olha que situação. Mas o clima que predomina lá é o equatorial. No Amazonas chove bastante, tá, gente? Principalmente na parte da noite e na floresta. Então lá é um clima quente e úmido, mas lá tem bastante chuva. Vamos continuar. A vegetação do Amazonas, né, desculpa, gente, da região norte, não do Amazonas, ela é ocupada pela floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo. Vocês viram que esse ano a gente já teve queimadas lá no Amazonas, né? Isso teve um grande problema para o governo, porque tem que ser... Gente, essa parte da nossa vegetação é muito rica. Isso tem que ser protegido. Além disso, dessa vegetação da floresta amazônica, a gente tem outros tipos de vegetação. São os campos alagados na ilha de Marajó, os mangues em trechos do litoral, campos cerrados no Amapá, Tocantins, Rondônia e Roraima. Bom, a população... O estado do Pará é o mais populoso da região norte, seguido depois do Amazonas, em seguida por Rondônia. A maior parte da população da região norte vive nas capitais dos estados e ao longo dos rios. Há ainda grupos indígenas que vivem em florestas ou em reservas. Então, a gente tem aí, ó, um dicionáriozinho no cantinho dizendo o que são reservas. Local demarcado pelo governo para populações quilombolas ou indígenas. Tá? Lá nós temos muitos indígenas ainda na região da Amazônia. A pesca
é a base da alimentação de boa parte da população ribeirinha. Outra parte significativa dessa população trabalha com a do látex, retirado da seringueira e da castanha do Pará. Para quem não sabe, látex é o material que se produz borracha. É retirado, esse é um dos produtos do Amazonas. A população ribeirinha tem esse nome porque vivem às beiras do rio Amazonas, tá? Por isso tem esse nome, ribeirinha. A principal atividade econômica, né, as principais são extrativismo animal, vegetal e mineral, indústria e comércio. As maiores reservas de ferro do mundo estão na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Já o maior centro de extração de manganês encontra-se na Serra do Navio, no Amapá. Belém, a maior cidade da região norte, e Manaus são importantes como centros comerciais e industriais. Na Zona Franca de Manaus, pratica-se o livre comércio de produtos importados com isenção de impostos, quer dizer que eles não precisam pagar impostos para praticar o comércio desses produtos importados, porque normalmente a gente paga um imposto sobre aquilo que a gente consome, tá? E sobre o que se vende. Lá, na Zona Franca de Manaus, eles são isentos de impostos. Com a criação do Distrito Industrial de Manaus, foram instaladas muitas fábricas que produzem eletrodomésticos e eletrônicos. A produção agrícola cresceu nos últimos anos, sobretudo no cultivo de soja. Além da soja, os principais produtos agrícolas são a juta, a pimenta do reino, o cacau, a malva e o guaraná. A ilha de Marajó é um importante centro de criação de búfalos e a criação de gado em pecuária extensiva é cada vez mais presente na região norte. Então, as principais atividades econômicas são retratadas aí. Vocês veem que a região norte é uma região, em partes de atividades econômicas, ela é bem produtiva, né? Traz bastante riquezas. Bom, e o transporte? Lá, na região norte, a rede de transportes é muito deficiente. Predomina o transporte hidroviário, que é aquele que eu falei para vocês, que acontece pelos rios. E não tem muitas rodovias, em comparação com o restante das regiões brasileiras, né? Lá, as principais são a Transamazônica, que liga João Pessoa, na Paraíba, a Cruzeiro do Sul, no Acre, e a rodovia Belém-Brasília, que liga a região norte à região centro-oeste. Essas estradas são utilizadas para o transporte dos minérios explorados na região. Apesar de ser uma região que tem bastante atividade econômica, a maior parte dessas atividades são praticadas pelo meio hidroviário, pelos rios, tá bom? Bom, para finalizar essa parte, o que vocês vão fazer? Lá na página 388, vocês têm as atividades número 1 e 2 e o pesquisando número 1 para fazer. Só essas na 388. E na 389, vocês vão fazer apenas o número 1, as letras A, B, C, D e F. Qualquer dúvida sobre esses exercícios, vocês podem me perguntar na plataforma. Os alunos que não têm o livro devem realizar essas atividades no caderno, apenas colocando a resposta. Mas não esqueçam de colocar no caderno as páginas do livro que estão sendo feitos os exercícios, tá? Gente, são exercícios super simples e fáceis, vocês não vão ter complicações para fazer, tá tudo no texto. É só vocês fazerem a releitura, né? Reler novamente o que eu acabei de ler aqui com vocês e responderem as questões. No final da unidade, a gente vai fazer uma revisão de todos esses conteúdos para nossa avaliação, tá bom? Ó, um beijo para todo mundo. Tô deixando a correção da semana passada na plataforma. Não esqueçam de realizar essa correção porque é muito importante para os conteúdos da prova, tá? Beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula.